tudo bem com vocês? Começando agora o programa Minuto Agro. E hoje recebendo em nossos estúdios professora zootecnista Fabíola Lino. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre a importância da gestão numa propriedade rural. Fabíola, é um prazer tê-la e recebê-la aqui no programa Minuto Agro. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui hoje com você. Fabíola, quando nós falamos sobre a importância de uma gestão dentro de uma propriedade rural, quais os fundamentos para que essa gestão seja eficiente dentro da propriedade? A gestão, primeiro que ela é fundamental na nossa vida e também na fazenda. O que a gente precisa pensar? Que nós produzimos alimento, que é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos, mas nós também precisamos pagar as contas. Então, a fazenda, ela precisa ser vista como uma empresa. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir fazer uma gestão eficiente é entender que a fazenda, ela precisa ter planejamento, organização, controle, que é o básico que nós temos hoje dentro das empresas convencionais. Então, quando eu vejo a fazenda dessa forma, nós conseguimos trabalhar dentro dela de uma forma mais eficiente. E quando a gente trabalha gestão na fazenda, tudo melhora. Nós melhoramos desempenho, produtividade e melhoramos também o retorno financeiro com ela, justamente porque nós agora teremos controles de custo, controle produtivo. Então, também para ser eficiente, para ter uma gestão muito boa dentro da fazenda, eu preciso fazer registros. Então, a gente precisa anotar tudo o que acontece no dia a dia da fazenda. Se eu estou falando aqui na pecuária de corte, que é a área que eu atuo hoje, desde o nascimento do animal, identificação, os insumos que eu estou utilizando, se eu comprei semente, eu preciso ter o registro de quanto eu comprei, quanto eu paguei. Então, a gente precisa ter todas estas informações para que a gente possa fazer uma gestão eficiente lá na fazenda. Fabíola, momento Covid-19 do qual estamos vivendo, momento de grandes desafios e também de grandes oportunidades para o nosso agronegócio. Qual a importância de se ter uma gestão, até mesmo para poder se precaver de todos esses infortúnios que nos acontecem, como, por exemplo, isso que nós estamos vivendo da Covid-19? É muito importante a gestão, em que sentido? A gente vê muitos produtores na pecuária de corte reclamando do preço pago pela arroba do boi gordo, enfim. Quando a nossa casa está bem ajustada, tudo que é externo tem um impacto menor. Então, quando nós falamos da fazenda, quando ela tem uma gestão eficiente, ela passa por um momento de crise muito melhor do que aquele que não tem. Os fatores externos influenciam? Sim. Então, por exemplo, o preço que o produtor irá receber pelo produto que ele está comercializando, seja os grãos, lá na agricultura, ou mesmo aqui na produção animal, tudo que ele vai receber por esse produto vai ter impacto, sim, lá no faturamento final dele. Mas quando eu trabalho uma gestão, eu já consigo prever qual é o valor que eu preciso receber para eu poder ficar bem na atividade. Por quê? Porque nós vamos calcular tudo o que eu estou produzindo, então eu sei se eu estou sendo eficiente na minha produção. Então, para isso, nós precisamos de indicadores que aqui na produção pecuária nós chamamos de índices zootécnicos. Eu consigo, a partir deles, saber se tudo o que eu fiz lá, os manejos, nutrição, genética, sanidade, se tudo estava muito bem ajustado. E nós calculamos os custos. Então, a partir desse momento que eu tenho quanto eu gastei para produzir cada arroba que eu coloquei nos animais lá na fazenda, eu sei exatamente qual que é o preço mínimo que eu posso receber para pagar as minhas contas. Então, pensando nisso, o meio externo, o mercado, então as oscilações de preço que nós temos no mercado, elas vão ter um impacto menor lá dentro da fazenda.
É aquela coisa, a gente precisa ter um controle muito bom dentro da porteira, porque a partir deste momento, aí sim eu consigo o quê? Eu consigo ter melhores resultados. Então, realmente, em momentos de crise, a gestão ela é um diferencial. Eu preciso dela em todos os momentos, o ano inteiro, todos os dias. Mas esse é o ponto em que a gente observa que realmente aquelas fazendas que se profissionalizam, que trabalham de uma forma bem mais organizada, conseguem se sair melhor do que aquelas que ainda não conhecem os seus custos, o que produz, então essa daí ela realmente fica sem saber o que fazer. Fabíola, nós falamos aqui sobre a importância, sobre as vantagens, sobre as oportunidades. Mas nós também sabemos como o produtor rural ele enfrenta dificuldades para implantar uma gestão eficiente na sua fazenda. Para aquele que está iniciando agora, quais são as maiores dificuldades que você pode elencar aqui para nós para a gestão ser aplicada na propriedade rural? Tem dois fatores que eles inclusive se relacionam, que são dois grandes desafios que nós temos hoje na gestão das fazendas. Um deles é justamente o registro dos dados. Então, como eu falei, se nós não tivermos anotado tudo o que acontece na fazenda durante o dia, né, todos os dias, durante aquele ciclo produtivo, eu não consigo fazer uma gestão eficiente. Então, hoje a gente tem muita dificuldade em anotar. Parece uma coisa muito simples, mas tem produtores que não conseguem ir lá e colocar, eu comprei isso, saiu aquilo, o animal apresentou tal coisa, quanto que o animal comeu por dia. Então são informações importantes e que nem sempre o produtor consegue registrar. Então a gente vê que isso é muito deficiente, porque eu só consigo analisar, eu só consigo conhecer se a minha produção está boa, se eu estou pagando o que eu deveria, se meu custo, né, está satisfatório, se eu estou recebendo bem, quando eu tenho o registro. E um outro ponto que é importante, que também está relacionado com o registro de dados lá na propriedade, é a equipe. Então, quando a gente pensa em produção de alimentos, as pessoas são que fazem isso, elas que produzem. Então, eu estou aqui, eu sou técnica, eu vou na fazenda, vou passar uma recomendação, mas quem vai executar são as pessoas que estão lá no dia a dia. E nós precisamos capacitar essas pessoas para que elas possam saber, né, executar não só os manejos, a gestão. Porque eu preciso dos meus colaboradores, do meu funcionário. É ele que todos os dias vai lá anotar o que aconteceu, o que ele colocou para o animal comer e tudo que ele está utilizando ali durante o meu processo produtivo. Então, se eu tenho uma equipe bem capacitada, que entende a importância desses registros para a gestão da fazenda, eu consigo fazer uma gestão melhor. Então, hoje, os dois grandes desafios estão nessa questão do registro e na equipe. Muitas vezes a equipe lá na fazenda, ela não entende essa importância, ela não é capacitada para isso, então eles não sabem e às vezes deixa passar algum ponto importante justamente por não conhecer. Então, o que eu preciso pensar? Se eu quero que a minha equipe faça algo, eu preciso ensinar como fazer, então eu preciso mostrar, né? E a minha equipe, ela precisa estar motivada todos os dias e entender o meu propósito com a fazenda, porque caso contrário, eles não vão realmente entender o que é preciso fazer. E talvez até fazer algo que seja errado. Então, realmente, os dois maiores desafios para o produtor é isso. Então, eles precisam o quê? Quem hoje quer começar a fazer gestão na fazenda, ele precisa primeiro entender, eu tenho que anotar tudo. Então, é bem simples, eu vou anotar tudo o que acontece e vou ensinar todas as pessoas que estão comigo o que eu quero que elas anotem, como elas devem registrar isso daí. Fabíola, quando nós falamos em registro, implícito está a tecnologia, né? Hoje nós temos já grandes propriedades que têm investido em software, dos quais a gente tem contato em qualquer lugar com segurança sobre essa base de dados, sem necessidade, às vezes, de um papel e uma caneta.
Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós sobre a importância da utilização da tecnologia aplicada à gestão na propriedade rural. A tecnologia, ela veio justamente para ajudar o produtor rural. Então, ela é uma ferramenta fantástica que está disponível para facilitar a gestão. Nós observamos que, normalmente, uma das reclamações do produtor rural com a questão da gestão é que é muito difícil. A gente escuta muito essa frase, é difícil fazer gestão. Por que é difícil? Porque demanda tempo, né? Eu preciso planejar as minhas ações, eu preciso organizar o que eu tenho. E aí, imagina para uma pessoa que está lá na fazenda todos os dias, já dá um trabalho para ela produzir, né? Então preparar solo, plantar, colher. No caso dos animais, acompanhar, colocar alimento todos os dias. E assim, então ela tem que fazer isso tudo e ainda pensar no quê? No geral, no planejamento. Então, realmente, eles reclamam muito de dar trabalho. E a tecnologia, ela veio justamente para isso, para solucionar esse problemas, vamos dizer assim, de achar difícil ou de não ter tanto tempo para poder se dedicar para fazer a gestão. Por quê? Porque hoje os programas que nós temos no mercado, eles fazem o quê? Você vai lá na fazenda, coloca, eu vou fazer uma pesagem do gado. Eu consigo hoje, com alguns softwares, fazer pesagem no curral sem necessidade de internet. Então, olha que interessante, o produtor, ele está lá no curral, ele vai pesar os animais, vai colocar qual é a identificação dele, fazer os manejos que ele quer, vacinação, e a partir desses dados depois, quando ele tiver internet, vão ser sincronizados, e aí da casa dele, ele consegue fazer a leitura, ele consegue identificar quantos animais que eu pesei hoje, quantos animais eu vacinei, ele já consegue ter todas essas informações e esses programas, eles geram relatórios. Então, dentro desses relatórios, tem os indicadores que são importantes, tanto os indicadores produtivos, quanto os indicadores financeiros. Então, o produtor, ele consegue, por meio de uma tela ali do computador dele, entender tudo o que está acontecendo. Diferente de quando ele utilizava o papel. Por quê? O papel, ele anota. Então, vamos pensar assim, o produtor ele está iniciando a fazer gestão na fazenda, ele vai começar com o papel, porque se ele não tem nada, ele começa anotando. Ele migra para a planilha, que é uma outra opção importante também, só que a planilha ainda não faz essa avaliação, então a planilha não pega os dados e te monta um relatório para mostrar o que aconteceu. E isso hoje os softwares fazem. Então, a gente consegue ter separadinho nutrição, reprodução, enfim. E aí, a partir disso, o produtor tem tudo o que é importante para ele tomar a decisão, para ele poder definir as metas, para ele poder planejar as estratégias para os próximos ciclos, entender que a reprodução aqui está ruim, o que eu preciso melhorar. Então, a tecnologia me permite isso. E hoje eu tenho, inclusive, um parceiro aí para atuar na parte da gestão nas fazendas, que é o iRancho, que é justamente isso. Ele faz uma gestão eficiente da fazenda de forma bem simples, fácil, que o produtor tem acesso não só no curral sem internet, mas até o peão com o aplicativo no celular dele. Então, vejam como a tecnologia consegue realmente ajudar a gente a fazer uma gestão mais eficiente e de uma forma bem mais simples do que muitos produtores ficam ainda pensando que a gestão vai ser complicada e não vai conseguir fazer. Fabíola, quais as dicas que você deixa para todos os nossos telespectadores para a gestão, uma vez que hoje a intenção é reduzir os custos e otimizar os custos? Quando a gente pensa em dicas para a gestão, então a primeira é realmente você ter objetivo com a produção, o que eu quero alcançar e determinar minhas metas, tá? Então as metas, elas vão direcionar o meu caminho. E a partir do momento que eu tenho o meu objetivo e a minha meta as minhas metas com aquela produção, aí agora eu preciso o quê? Eu preciso me planejar. Então, a gente tem ferramentas que podem ser usadas, que inclusive são aplicadas na administração de empresas convencionais, que eu posso trabalhar lá na fazenda.
E aí, a partir disso, eu vou então traçar as melhores estratégias, sempre lembrando que cada fazenda é um caso. Então, a gente não adianta querer copiar o que é feito nas outras fazendas, porque você tem uma realidade produtiva e você precisa determinar quais são os seus índices, o que você tem hoje e onde eu quero chegar. Realmente o principal, o primeiro passo para uma gestão eficiente na fazenda é isso, é eu saber onde eu estou e onde eu quero ir. E a partir disso traçar todas as estratégias, sempre lembrando que eu preciso registrar, anotar o máximo de dados que eu tiver lá na fazenda, porque são eles que vão me orientar ali no planejamento do que eu quero produzir e em busca de melhores resultados. Afinal, nós precisamos realmente pagar as contas. Fabiola, agradeço sua vinda aqui ao programa Minuto Agro. Deixo esses instantes finais para suas últimas considerações e recado para os nossos telespectadores. Eu que agradeço pelo convite para estar aqui hoje. Fiquei muito feliz em conversar um pouquinho sobre um tema que é muito importante, fundamental nas fazendas, mesmo em meio, então, todo esse momento que nós estamos passando, fica mais evidente ainda o quanto nós precisamos olhar para dentro da fazenda e também para dentro de nós mesmos. E assim a gente consegue evoluir, então, na vida pessoal e também na vida profissional. É isso. Obrigada, Fabiola. Minuto Agro fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, canal do YouTube, canal 61.2 TV Alego. Aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.